Salve, salve concurseiro! Concurseira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à nossa aula de revisão de véspera, redação para a banca VUNESP. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Aristócrates, professor Ari. Para quem me conhece também, eu sou o professor Ari, professor Aristócrates. E vamos conversar hoje um pouco sobre, pouco não, né? Muito, vamos entregar muita coisa hoje. Aquela aula de qualidade, aquela aula que vale a pena você parar ali uma hora e pouco do seu dia para ver. Professor, você tá de óculos escuro a essa hora? Pois é, primeiro, aqui onde eu tô, aqui no sul, nós estamos na época de verão, então o sol só se põe lá pelas 8 da noite. E segundo, eu acabei perdendo os meus óculos de grau transparentes. Então vocês vão ter que se acostumar com essa lata aqui com óculos escuro num ambiente menos controlado. Mas é isso. Quero te agradecer por estar aqui conosco e te dizer o seguinte, vamos fazer uma aula muito boa. Eu conheço a banca VUNESP há bastante tempo, eu fiz uma busca ativa, fiz uma busca bem interessante aqui nos temas da banca, no perfil da banca, em detalhes de correções da banca, como a banca vai corrigir tua redação, quais são aqueles pontos que você não pode negligenciar na hora de produzir uma redação. Sabe aquela dica que os professores sabem, porque não conhecem o perfil exato da banca, né? Porque talvez não entendam como que a VUNESP corrige na prática. Então vamos lá, TJ São Paulo, revisão de véspera. Eu vou aproveitar esta aula, porque é um conteúdo de tanto valor, né, que esta aula vai fazer parte do nosso curso de redação do zero, que nós estamos gravando aqui no Esquadrão de Elite. Então daqui a pouco eu vou começar uma aula como se eu estivesse gravando uma aula para o nosso curso. Então se você não é aluno, você vai ter a oportunidade de ter uma aula que vai ficar disponível em breve só para quem é aluno do Esquadrão. Se você já é aluno, você vai ter a oportunidade de assistir novamente esse conteúdo e entender o nível de qualidade que nós entregamos no nosso novo curso de redação. Então sejam bem-vindos, bem-vindas, comenta aí de onde você está falando, qual a sua cidade, para que a gente possa saber, conhecer um pouco mais. Imagino que a maioria de vocês mora no estado de São Paulo ou próximo a São Paulo. Eu não conheço tanta gente com coragem para se aventurar tanto, né? Mas se você é de outro estado, se você é de longe de São Paulo, desejo boa sorte. É a primeira vez na história que o concurso para escrevente, enfim, concurso para servidores do TJ tem redação. Então, a redação do TJ São Paulo vai valer 40 pontos. Assim, gente, é muita, mas é muita coisa. Espero muito que nessa jornada de preparação para o TJ você tenha dado o seu melhor, estudando a redação do jeito certo, entendendo ali a teoria, entendendo as técnicas de escrita, entendendo a base de como produzir uma redação do gênero dissertativo argumentativo, que é o gênero textual cobrado da prova de vocês. Porque se você estiver ainda engatinhando na compreensão de certos elementos da teoria argumentativa, você vai ter certa dificuldade na banca VUNESP. Tá? Eu sempre falo que a banca VUNESP ela é bem diferente das outras bancas porque ela puxa movimentos. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Tá? Eu vou aqui fazer esse combinado com vocês, eu vou começar a gravar agora uma aula como se eu estivesse gravando uma aula para o nosso curso. Tá? Mas o foco vai ser banca VUNESP a partir do edital do TJ São Paulo. Fica bem tranquilo, porque essa aula será gravada com base no edital de vocês, tá bom? Então, deixa eu botar a vinheta aqui pra gente começar, beleza? Vamos lá, então, gravando. Cadê? O negócio aqui tá aqui. Peraí.
Fala, concurseiro! Seja bem-vindo à nossa aula de aprofundamento de redação para a banca VUNESP. Banca VUNESP é uma banca por quem eu tenho bastante apreço, porque é uma instituição que puxa movimentos. Então, normalmente, quando você vê temas de redação tocando em fatos, tocando em conceitos novos, tocando em assuntos relevantes da atualidade que não eram até então cobrados, normalmente eles começam a ser cobrados pela banca VUNESP. Então eu costumo dizer que a banca VUNESP começa a puxar movimentos que são reproduzidos em outras provas por outras bancas. Então é normal que a banca VUNESP em vestibulares comece a cobrar temas inéditos que ainda não foram objeto de cobrança em nenhuma prova, de qualquer concurso, de qualquer outro vestibular, e em seguida vestibulares, concursos começam a reproduzir esses temas com outros arranjos. É importante dizer, via de regra, essa organizadora organiza vestibulares, então ela organiza vários vestibulares, faculdades de medicinas, Unifesp, enfim. Então, sempre vai ter ali a banca VUNESP cobrando temas de redação e também concursos públicos. Professor, os temas de redação da banca VUNESP cobrados em vestibulares costumam ser reproduzidos em concursos? Muita calma nessa hora. Os temas cobrados em vestibulares da banca VUNESP normalmente são um pouco mais subjetivos, tá? Então eu não tomaria como uma regra absoluta. Eu não enxergaria a banca VUNESP organizando vestibulares do mesmo modo como ela se organiza para fazer os temas de concurso. É a mesma banca? Sim. Mas eu percebo uma mudança de paradigmas quando a gente vê a banca VUNESP cobrando temas para vestibulares e concursos. Mas vamos lá. Vou colocar na tela aqui os slides da aula. E é para a gente ir trabalhando o perfil da nossa querida banca VUNESP. Deixa eu colocar aqui. Banca VUNESP, tá? Esta aula aqui está bem atualizada. Ela está se baseando no que há de mais atual da banca, tá? Então fica tranquilo porque tudo que há de mais atual está aqui. Inclusive temas cobrados semana passada. Então, assim, é o mais atual que você pode ter da banca VUNESP hoje na internet. Uma coisa é o seguinte, eu vou começar aqui. Essa aula vai se dividir em duas partes. A primeira parte, eu vou falar sobre critérios de correção da banca VUNESP. Como ela corrige tua redação e quais são os elementos que vão te diferenciar dos demais. Então, há elementos da banca VUNESP que vão te fazer perder ali, imagina numa redação de 0 a 40 pontos, critério de correção que vão fazer você perder 15, 20 pontos. Ou seja, um detalhe, se você não tiver atento, você vai perder ali 15 pontos fácil, só porque você talvez não conheça o critério da banca. E uma segunda parte eu vou falar sobre temas, e não vou chutar temas, E aqui eu já peço desculpas para você concurseiro que estava esperando talvez uma aula cheia de prováveis temas. Você prefere um professor sincero ou um professor que quer te fazer se sentir confortável? Eu acho que a maioria de vocês prefere um professor sincero. Sincerão, professor, me diga aí o que eu preciso fazer para ir bem na redação VUNESP. Mesmo que me doa, mesmo que vá contra ou vá de encontro ao que eu desejo ver numa aula. Eu tô aqui. Eu poderia ser leviano e te dizer, olha, nessa aula aqui eu vou te dar o tema que vai cair na tua prova. Ou vou te dar os prováveis temas da tua prova. Isso é leviano, em se tratando de banca VUNESP. Por quê? Ao longo da aula você vai perceber que os temas variam muito. Não tem como eu chutar temas. A banca, ela varia, ela muda. Ela não tem uma lógica. Tipo assim, ó, sempre cai temas assim. Ou é sempre assim. Existem características, naturalmente, que devem ser observadas, porque elas sempre se repetem. Mas quando a gente fala em temas, é algo muito difícil de chutar. Então,
Eu vou te ajudar mostrando os últimos temas. Olha, os últimos temas foram estes. A tendência aqui é esta, mas você precisa estar preparado para isto. Então o foco da aula vai ser esse, tá bom? Vamos lá então. Vamos começar aqui pelos critérios de correção mais importantes. E aqui eu já vou te adiantar. Você, concurseiro, que já estudou redação, mas estudou redação do jeito certo. Como é que eu estudo do jeito certo? O candidato que estudou a teoria, que entendeu as técnicas de compreensão do tema, sabe? Que entendeu ali os recortes, a diferença entre assunto, tema de redação, o candidato que aprendeu as técnicas de argumentação, o candidato que tem o hábito da leitura. Esse candidato, cara, tá muito adiantado de todo mundo. Tá muito à frente do seu tempo. Eu preciso te dizer que a banca VUNESP tem uma pegada e tem um jeito muito peculiar de avaliar critérios técnicos na construção do teu texto. Quando eu falo critérios técnicos, eu quero dizer a banca avalia muito bem textos que seguem a metodologia de escrita tradicional de um texto dissertativo argumentativo. Então, um candidato que demonstra dominar a técnica da escrita de um texto dissertativo argumentativo sai muito na frente. Porque quando a banca pega a tua redação e percebe que o teu texto tem uma lógica, o teu texto está concatenado, o teu texto tem uma tese clara, o teu texto não tangencia o tema, o teu texto ele tem retomada de palavras-chave, ele tem boa coesão, bons elementos coesivos, anafóricos, catafóricos, enfim, bons elementos pronominais. O teu texto ele segue o rito básico de uma produção textual, você pode ter certeza, a sua redação vai ser nota 10. Agora, se você ainda tem profundas dificuldades, ainda está tentando chutar temas, está esperando que o tema da redação seja fácil, está esperando que, sei lá, tenha sorte de encontrar o examinador tranquilo, que não seja tão criterioso. Você que ainda não sabe o que é uma tese, não sabe o que é como é que compreende um tema, como é que é um recorte temático, você vai ter dificuldades. Eu estou falando isso com muita sinceridade e eu não tenho pena de você. Quem vai fazer a prova é você, não sou eu. Quem quer passar no concurso é você, não sou eu. É você que tem que fazer o seu melhor, não sou eu. Então você pode fazer agora a partir de agora. Começar do zero. Então veja, o primeiro critério que a banca usa, talvez aquele que pouca gente se atenta, é o critério tema. Professor, então a banca avalia no tema o quanto que eu sei, o quanto que eu domino o tema. Não, não é bem assim. Olha só, normalmente a banca VUNESP traz em suas redações, em seus concursos, em seus temas de redação, questões concretas da realidade. Ou seja, ficou um pouco em cima, né? Deixa eu botar mais para baixo. A banca traz questões concretas da realidade. Isso em se tratando de concurso público. Quando eu falo questões concretas, quero dizer que a banca normalmente traz para provas e temas de redação fatos concretos da realidade. Então, um fato, uma notícia, uma polêmica que aconteceu e que tem repercussões sociais, tem repercussões filosóficas, gera comoção, gera dúvida, gera discussões, debates, gera opiniões diferentes. Ela traz essas discussões e coloca em formato de tema de redação para que você emita a sua opinião. Nada mais é do que a estrutura, a tessitura de um texto do gênero dissertativo tipo argumentativo. Ou seja, você precisa, a partir de um recorte temático, emitir a sua opinião acerca daquilo que está sendo questionado. Beleza. Essa opinião deve ser bem fundamentada. E quando eu falo bem fundamentada, não é sobre
o quanto de repertórios e dados e fontes e informações que você tem para encher seu texto, para lotar o seu texto e demonstrar que você é uma máquina que decora tudo. Não é. Está longe de ser isso. É o quanto que você é capaz de emitir uma opinião, fundamentá-la com argumentos autorais, com opiniões próprias, bem desenvolvidas, bem justificadas, bem explicadas, bem exemplificadas, sem necessariamente se ancorar em fontes externas. Já é a primeira pancada na cabeça de muita gente que eu estou falando aqui. Professor, como assim? Mas eu achava que para ter uma boa argumentação eu precisava ter o máximo de dados e repertórios possível. Não. Para a banca Vunesp, isso soa quase como uma ofensa. Tá? A banca quer que você tenha opinião e consiga fundamentar a sua opinião com base na sua visão de mundo. Elementos externos servem apenas como elementos ali, acessórios de confirmação. Vamos lá. Eu vou te dar um exemplo de como funciona esse critério tema. Vamos aqui, ó. Imagina esse tema aqui, e aí todos os temas desta aula foram cobrados pela banca Vunesp. Todos os temas desta aula já foram cobrados pela banca Vunesp, são da banca. Esse arquivo vai ficar disponível também aí para vocês. Pega esse tema aqui, meritocracia. Meritocracia, 2 pontos. Reconhecimento do esforço individual ou manutenção das desigualdades? Quem é aqui já é aluno do nosso curso, vai lembrar que lá no nosso curso teórico, grande parte dele já está disponível, inclusive. Tem 3 ou 4 aulas em que eu ensino só a conseguir só as técnicas para você compreender e não tangenciar o tema da redação. E aqui vem uma nota característica da banca Vunesp. Normalmente, como eu falei, ela traz temas de redação a partir de debates, né, atuais, de debates que estão sendo travados na sociedade. E um deles é o debate, né, que divide opiniões sobre meritocracia. Sobre meritocracia. Então, vivemos na sociedade que valoriza o mérito, mas esse mérito, na tua opinião, candidato, esse mérito é uma forma de reconhecimento do esforço individual ou, na sua opinião, ela é uma forma, ela é uma estratégia para a manutenção das desigualdades? Veja que a banca coloca 2 possibilidades extremas. Então tem pessoas com uma visão mais progressista da realidade, mais alinhadas a um pensamento ideológico, que diz o seguinte: olha, essa história de meritocracia aí é balela, é só uma forma de manutenção é só uma forma de, como é que eu posso te dizer? De continuar, de perpetuação das desigualdades sociais. Entendeu? Tipo assim, se a pessoa conseguiu vencer na vida, se ela é rica hoje, se ela chegou nesse ponto aqui, é porque é mérito dela. E se você não conseguiu, você é uma pessoa humilde e tal, de classe mais baixa, não teve tanto acesso à educação, à instrução, a uma estrutura familiar melhor, você não tem mérito. Você entende que essa visão extremada é a visão aqui da segunda possibilidade de resposta? A banca te deu 2 possibilidades. E você precisava se filiar a uma delas. E a outra possibilidade era de você se posicionar no sentido de que, olha, cada um cuida de si, o mérito é seu, é um reconhecimento individual e tô me lixando para a sociedade. Quem não conseguiu porque não tem mérito, porque não fez por merecer. É sobre isso. Eu não tô questionando um ou outro lado, eu só tô dizendo que a banca tá te dando 2 possibilidades. E aí, todos os temas da banca Vunesp, ou 90% dos temas da banca Vunesp, são temas interrogativos. Ou seja, temas que trazem perguntas. Ela te dá normalmente, né, como aconteceu aqui, ela te dá o assunto, meritocracia, te dá 2 possíveis teses, ou seja,
Uma possível tese é o reconhecimento do esforço individual. E a outra possível tese é que a meritocracia é uma forma de manutenção, de perpetuação das desigualdades. Você, candidato, com base na sua história de vida, na sua história de leituras, na sua visão de mundo, deveria se posicionar. E aqui vai a primeira dica, né? Porque provavelmente na sua prova é bem provável que você se veja diante de um tema como esse, tá? Em que a banca te dá ali duas possibilidades de abordagem. Então, aprenda uma coisa: use a técnica da ressalva. Em provas da Banca Vunesp, eu recomendo que você não se posicione de forma extremada. Mas você acabou de dizer que eu tinha que me posicionar de um lado ou de outro. Beleza, é isso aí. Tem que ter tese. Texto da Banca Vunesp sem uma tese clara é texto com nota baixíssima. Tem que ter tese e, no caso aqui, se filiar a um lado ou outro é ter uma tese. Show de bola. Mas, em vez de você se posicionar de forma extremada, faça ressalvas. Então, por exemplo, imagine que o tema da redação seja este aqui, ó. Eu ver aqui, por exemplo, um tema. Por exemplo, esse tema aqui, ó. O mercado, cobrado pela Banca Vunesp, tá? O mercado de trabalho deve se adaptar à geração Z? Então, professor, como assim? Que geração Z? Como assim? Olha só, a geração Z tem demandas específicas. E agora, com a ascensão da geração Z ao mercado de trabalho, a cultura das empresas tem que se adaptar. Porque a geração Z tem outros hábitos, tem outras necessidades, tem outras formas de lidar com o trabalho. Que muito diferente da dos nossos pais, da minha, por exemplo, que já não sou da geração Z. Nós tínhamos muito mais consistência no trabalho, muito mais foco, muito mais disciplina e, segundo os especialistas, a geração Z já não tem mais tanta estabilidade, já não quer mais trabalhar tanto, já não submete a algumas práticas, já não fica tanto tempo no mesmo trabalho e isso está gerando um debate interessante no âmbito das empresas. E aí, quem é que deve se adaptar a quem? É o mercado de trabalho que deve se adaptar à geração Z, aos seus maneirismos, ao seu novo jeito de se comportar, ou é a geração Z que deve se adaptar ao mercado de trabalho, com suas contradições, com suas formas arcaicas de trabalhar. Enfim, você está entendendo que nesse caso você poderia tranquilamente dizer, olha, sim, o mercado de trabalho deve se adaptar à geração Z. Mas você poderia usar uma técnica, uma estratégia que é da seguinte forma. Apesar, por exemplo, da percepção de que as gerações anteriores se comportavam com mais estabilidade, ou tinham mais estabilidade, ou tinham mais foco e mais centralidade na maneira de conduzir as relações de trabalho, é importante observar que a geração Z traz novas demandas que devem ser observadas. Então veja, eu não simplesmente falei mal do mercado de trabalho. Eu digo, olha, o mercado de trabalho tem suas regras, tem suas características, tem seus objetivos que devem ser atingidos e o lucro é o principal deles. Apesar de eu saber disso, apesar de eu respeitar essa realidade, e eu respeito, eu entendo que a partir de agora o mercado de trabalho deve entender e ouvir o que a geração Z tem a dizer. Para que eventuais contradições, eventuais relações assimétricas sejam reduzidas, sob pena de a geração Z continuar se afastando e se mobilizando contra,
por exemplo, contra relações de trabalho negativas, tóxicas, problemáticas. Então, veja, eu disse que sou a favor, né, de que o mercado de trabalho se adapte à geração Z, mas eu não deixei também de dar aquela massageada no ego do outro lado. Do mesmo modo aqui, ó. Do mesmo modo aqui. Olha só. Deixa eu pegar aqui um outro tema. Esse tema aqui, por exemplo, também cobrado pela Banca Vunesp. Charity, de novo, ela traz um assunto, assim como lá na meritocracia, lembra? Sei lá, meritocracia, charity. Charity, basicamente, é um conceito em inglês que diz respeito à exposição dos filhos por parte dos pais nas redes sociais. Sabe aquele pai, aquela mãe que adora expor foto do filho? Expor a rotina, expor para onde vai, para onde vem. E aí, isso traz riscos embutidos, riscos de exposição excessiva, risco de prática de crimes, de condutas delituosas no âmbito digital, enfim, riscos para a própria integridade física da criança. E aí, coloca-se em xeque esse debate e a banca faz uma pergunta. O desejo dos pais de compartilhar a foto dos filhos, né, pode se sobrepor aos perigos da exposição da criança? Mas, professor, eu nunca ouvi falar nesse conceito. Se cai na minha prova algum conceito, como esse aí, como Charity, como esse aqui, ó, caiu numa prova recente, ó, como fenômeno Kidult. Caiu agora na prova da PM São Paulo. Como fenômeno Kidult. Professor, eu nunca ouvi falar nesses conceitos Charity, Kidult. Como assim? E aí, se cai na minha prova? Já era. Não, não já era. Quando você olha os textos motivadores, a coletânea da banca, você vai perceber que esses conceitos estão explicados. Tem 3 textos motivadores explicando esses conceitos. Então, só lendo os textos motivadores, você vai entender do que se trata. Então, não precisava você ter um contato prévio com o conceito de Charity. Bastava você ter lido os textos motivadores. E respondido a pergunta, o desejo dos pais de compartilhar pode se sobrepor aos perigos da exposição da criança? Então, veja, como é que você traria uma ressalva? Eu, Ari, me posicionaria no sentido de que, olha, apesar do desejo legítimo de pais de usarem suas redes sociais um ambiente livre, democrático, livre de restrições ou pelo menos, né, livre de censuras, né? Apesar dos pais utilizarem livremente esse direito, é importante considerar que os riscos da exposição da criança, os perigos da exposição das crianças são altíssimos, são relevantes, o que justifica o maior controle, o maior cuidado na hora de compartilhar imagens dos seus filhos e das crianças. Então veja, eu acabei de dizer que eu sou a favor de que é legal compartilhar, entendo a vontade dos pais, entendo um mundo em que se você não é visto, você não é lembrado, no mundo em que se você não posta, você não viveu, entendo esse lado, essa faceta da sociedade. Mas eu deixo claro que, os riscos da exposição da criança não compensam a utilização voluntária e até livre, né, livre de maldade, não compensam a exposição da criança. Então, os riscos acabam sendo maiores do que os benefícios. É basicamente isso. Eu não deixo de entender o outro lado, mas eu não aceito, não concordo. Mas eu trago um argumento de ressalva. Então, geralmente os temas de redação são assim. Então, o tal do fenômeno Kidult aqui, a última prova da VUNESP, né? Final de 2025. De novo, ela traz o nome do conceito, né? Fenômeno Kidult, e depois ela traz, 2 possibilidades. Conforto emocional ou comportamento alienado. O que é fenômeno Kidult? Basicamente, diz respeito a adultos que se comportam como crianças, que são infantilizadas. Que o cara com 40 anos mora na casa dos pais,
que ainda tem hábitos e utiliza roupas de adolescente, de criança, e que parece que ficaram ainda lá na adolescência. A mente da pessoa está lá ainda na fase da infância, não evoluiu muito do ponto de vista cognitivo e de aceitação de que já é um adulto. Então, na internet, esse fenômeno, o Kidult, está se multiplicando. Tem mais pessoas adultas se comportando como crianças. É uma infantilização de muitas pessoas que já são adultas. Tem também, por exemplo, o tal do fenômeno da adultização, que é o contrário. É o colocar crianças e adolescentes em situações utilizando roupas, se comportando como adultos. Na verdade, ela deveria estar vivendo a infância dela. Então, tanto um quanto o outro conceito são problemáticos. A banca trouxe aqui esse fenômeno do Kidult. E aí, na sua opinião, esse fenômeno representa, transparece, olha, é bom, é um conforto emocional. Nossa, que bom, eu estou revivendo a minha infância com muita intensidade. É um conforto emocional para mim. Você poderia se posicionar, não. Isso aí é só um conforto emocional, não há problema algum nisso. Ou não é e comportamento, é ou. Quando traz o ou, a particular alternativa, ela quer que você escolha uma coisa ou outra. Ou é um comportamento alienado, algo ruim, algo problemático. Você poderia, do mesmo modo, trazer uma ressalva. Então, apesar da percepção da importância de se reviver experiências da infância, apesar do conforto emocional trazido pelas experiências, pelas reminiscências da fase da infância, é possível observar que o fenômeno Kidult, né, traz consigo um comportamento alienado, uma alienação emocional que se reflete em práticas infantilizadas de adultos no mundo contemporâneo. Você percebeu? Olha, respeitei o outro lado, mas a minha visão é essa, tá? Trazendo aqui para o conceito do tema. Olha só, cara, anota isto que eu tô te falando. A sua redação e principalmente, né, a introdução da sua redação na banca Vunesp deve trazer por padrão, ou seja, obrigatoriamente, palavras-chave. O que são palavras-chave? São aquelas palavras sem as quais o tema não existe. Se eu tiro uma dessas palavras, o tema não faz sentido. Então, por exemplo, aquele tema sobre meritocracia. Meritocracia, né? Reconhecimento do esforço individual ou manutenção das desigualdades. Então, por exemplo, se eu tiro aqui desse tema meritocracia, se eu tiro do tema a palavra meritocracia, ele simplesmente, o tema não faz mais sentido. Então, ó, deixa eu botar aqui. Ele deixa de fazer sentido. Tirei meritocracia. Aí eu, reconhecimento do esforço individual ou manutenção das desigualdades. Pô, mas não tem sentido. Se eu tirei meritocracia, não faz sentido. Entendeu? Então, meritocracia é uma palavra-chave. Então, essa palavra, meritocracia, deve necessariamente fazer parte da sua introdução. Deve estar escrita, de preferência, a mesma palavra, tá? Ou um sinônimo, mas que o sinônimo seja bem claro, que se trata de um sinônimo daquela expressão. Ou, por exemplo, ó, esforço individual é uma expressão-chave do tema. Também deve estar na sua introdução. Por mais que você discorde que a meritocracia é o reconhecimento de esforço individual, essa expressão deve estar na sua introdução. E de algum momento, em alguma circunstância também no desenvolvimento, seja por meio de um sinônimo, seja por meio da retomada da própria expressão esforço individual. E, ó, manutenção das desigualdades também é palavra-chave. Tá? Pessoal, mas o senhor não falou que eu precisava me posicionar? Que a tese é o posicionamento, a tese é a opinião? Eu devo me filiar a um ou outro lado? Sim, foi isso que eu falei. Mas você precisa mencionar as palavras-chave do tema inteiro. Então, por exemplo, olha só o que a banca Vunesp fez
na grade de correção dessa prova, desse tema que eu falei da meritocracia. Ó, ela dá nota 0 para a redação que não aborda sequer os assuntos mais gerais da proposta, ou seja, o candidato não falou nem de meritocracia, nem de esforço, nem de desigualdade. E ela traz aqui as palavras-chave. O candidato fugiu completamente do tema, não abordou nada do tema, zerou o critério tema. Agora, se o candidato falou de meritocracia, ou de esforço individual, ou de desigualdade, ou seja, só um dos 3 elementos das palavras-chave, falou de uma das palavras-chave e não falou das outras, ele vai entrar no critério 1. Critério 2, se ele falou de 2 palavras-chave e deixou uma sem falar, ele vai para o critério 2. Vai perder ponto, mas vai perder menos pontos do que se tivesse caído no critério 1. Agora, se o candidato falou expressamente meritocracia, esforço e desigualdade, o corretor vai sair copiando, tentando encontrar desesperadamente essas expressões na redação. Vai sair procurando lá, pô, cadê esforço? Cadê meritocracia? Cadê desigualdade? Opa, encontrei as 3. Nota máxima. Mas não encerra aqui, não acaba aqui. Quando a gente fala em tema para a banca Vunesp, você precisa lembrar da tese. Tese, já falei, posicionamento. Se ficar, pelo menos assim, aparente que o candidato não se posiciona, ou seja, não emite opinião própria, autoral, você vai perder ponto também, tá? Por falta de tese, por falta de opinião. Então, aqui a banca vai. E aqui, assim, cara, não adianta, eu não consigo dar uma aula inteira sobre tese, sobre tema, tá? Porque isso aqui é revisão final, não tem como eu te dar um curso completo, uma aula de revisão final, tá? Mas te garanto que vale a pena revisitar esses conceitos. Show de bola. Vamos só ver um exemplo prático para a gente tentar entender um exemplo de uma redação corrigida pela banca Vunesp que foi penalizada nesse critério aqui do tema, por falta de tese. Estão conseguindo ver aí? Comenta para mim. Estão gostando da aula? Tá tudo certo? Show de bola. Olha só. Esse candidato começou a redação assim, ó. A meritocracia é um mecanismo de recompensa. Ó, retomou a meritocracia aqui, ó. Percebe que ele retomou a meritocracia ali. Ó. Meritocracia é um mecanismo de recompensa baseado no mérito pessoal. Opa, ele está dizendo que é um mecanismo de recompensa baseado no mérito pessoal, beleza? Então, ó, ele se filiou a essa primeira parte, ó. Reconhecimento baseado no esforço individual. Pessoal, mas esforço individual e mérito pessoal dizem a mesma coisa? Sim, são sinônimos. Entendeu? São sinônimos. Ok? Ele deu uma opinião, olha, é um mecanismo baseado no esforço individual. Então ele se posicionou em relação à pergunta. Mas vamos lá. Ó, sua aplicação é amplamente defendida, pois valoriza o talento, né, esforço e a busca pela excelência. Todavia, a meritocracia aplicada de maneira absoluta gera uma manutenção de desigualdades ao tratar pessoas desiguais de maneira igual. Olha aí, olha o problema dessa introdução. Olha o problema dessa introdução. Problema sério. Tá, o candidato fala bem da meritocracia. Ele diz que é um mecanismo de reconhecimento baseado no mérito. E diz também que a meritocracia é um fator de manutenção de desigualdades. Ah, mas e aí? Qual que é a tua opinião? Não sei. Ele está dizendo as duas, que ele se posiciona dos dois lados. Você entendeu? Que faltou tese. E eu vou te falar, essa prova valia de 0 a 100. Ele perdeu 20 pontos dos 100. Só por falta de tese na introdução.
Olha o que eu tô te falando, o candidato perdeu 20 pontos só por falta de posicionamento. O professor Maisel falou que na abordagem do tema ele tinha que mencionar as palavras-chave. Ele mencionou, tem lá, ó, mérito, tem lá meritocracia, tem lá reconhecimento, tem sim, mas ele não se posiciona, ou seja, ele faz um texto expositivo. Texto sem opinião, texto sem posicionamento é um texto meramente expositivo. Argumentar, minha gente, é ter opinião, é mostrar claramente a sua visão de mundo. Eu penso dessa forma. Apesar, né, o cara faz, apesar da percepção respeitosa, né, de que a meritocracia é um mecanismo de reconhecimento pessoal, observa-se que há problemas, que há controvérsias no tema, de maneira que, ainda que saibamos da importância da meritocracia, ela ainda é um fator, por exemplo, de manutenção das desigualdades. Aí sim ficaria claro que o candidato se posiciona de um lado e não dos dois. Não adianta. Você também não pode ser extremado a ponto de dizer só um lado é bom e o outro é totalmente ruim. Até porque se você não falar do outro lado, você perde ponto por não mencionar as palavras-chave, entendeu? Então você precisa mencionar as palavras-chave tanto de um lado quanto de outro, tá? Entendeu qual foi o problema? Já na introdução tem problema. Erro grave aqui, ó. Ó, até a banca traz aqui na grade de correção. Ó, há uma contradição, há argumentos gravemente contraditórios. Tá aqui, a banca traz o critério. Argumentos gravemente contraditórios. Há invalidação do ponto de vista defendido, ou seja, o candidato é contraditório. No momento ele disse que a meritocracia valoriza o reconhecimento individual e depois ele disse que a meritocracia é um mecanismo de perpetuação das desigualdades. Não faz sentido, entendeu? Então perde ponto também aqui na coerência por falta de tese. Então, assim, cuidado, gente, cuidado. É por isso que eu falo, não adianta. Eu poderia te dar 200 temas de redação se você não souber isto. Você não faz, você pode pegar o tema mais fácil do mundo. Se a banca pede para você se posicionar e você não sabe emitir uma opinião na redação, você tá lascado, tá? Beleza. Vamos ver aqui outros exemplos de temas recentes da banca. Olha só, outra coisa importante. Algumas discussões em provas da banca VUNESP acabam se repetindo. Não é muito comum, tá? Mas acontece às vezes. Já observei algumas vezes, umas 2 vezes acontecer isso. A banca começa a cobrar um tema, um debate, e depois ela repete essa discussão com outro arranjo, com outra roupa, né? Então, por exemplo, a banca cobrou primeiro esse tema aqui, em uma prova de vestibular, que é o sharing, o desejo dos pais de compartilhar, né? Enfim, é esse problema. E depois, em uma prova recente, ó, 2024, ela traz o mesmo tema, só que com um arranjo diferente. Em vez de usar a expressão sharing, ó, em vez de usar a expressão sharing, ela usou exposição infantil nas redes sociais, que é a mesma coisa. É o sharing. Ó, entre o direito dos pais, ó, e a privacidade das crianças. É o mesmo tema, só que com um arranjo um pouco diferente. Então, o que é que prevalece? O direito dos pais ou a privacidade das crianças? Entendeu? Você está entendendo como a banca VUNESP se comporta em provas? Preciso que você entenda. Não é o tema propriamente dito. Você precisa aprender a lidar com qualquer tema. Outro exemplo aqui recente de prova da banca VUNESP. Ela trouxe à baila o debate sobre cigarros eletrônicos. Em vez de ela falar, ó, candidato, você acha que é bom ou ruim? O que você acha? É bom ou ruim um cigarro? Fale sobre as consequências oriundas do uso de cigarros eletrônicos. Poderia ser um tema de redação, mas ela vai mais fundo. Ela tá te dando a oportunidade de você produzir um texto argumentativo, porque ela te faz uma pergunta e já te deixa, tipo assim, ó, tá na mão, ó, é só você usar isso aqui como ponto de partida. Ela perguntou assim, ó,
A proibição é a forma mais eficaz de combater o uso de cigarros eletrônicos no Brasil? Ou seja, olha, tem um debate, né, na sociedade, no legislativo. Olha, o uso de cigarros eletrônicos ultrapassou os limites. Está tendo muito adolescente, muito jovem com problema de saúde. O Estado precisa tomar uma iniciativa, mas proibir o uso de cigarros eletrônicos vai dar jeito? É suficiente? É nessa perspectiva de punir, de proibir, de penalizar, é a partir daí que o problema vai ser resolvido? Vai ser resolvido? Você entende que a banca está te provocando a pensar? É só isso? Existem outras formas? E a banca te pergunta: a proibição é mesmo a forma mais eficaz de combater o uso de cigarros eletrônicos no Brasil? Então, não adianta, se você tivesse 1.000 esqueletos de redação decorados, você não ia conseguir produzir uma redação assim. Porque a própria estrutura, a própria tessitura da pergunta, o formato do tema, te conduz a uma reflexão autoral. Não tem como eu produzir um texto a partir desse tema me baseando em modelos decorados engessados da internet, que começa sempre de um jeito e termina de um jeito, e você vai só completando aquelas lacunas. Não existe isso. A própria banca Vunesp já declarou a caça às bruxas aqui, ó. Se você olha, por exemplo, aqui, ó, os critérios de correção, e esses critérios são critérios clássicos da banca Vunesp. Em qualquer prova de redação ela vai trazer esses critérios aqui, ó. Olha só, serão anuladas as redações em que seja identificada a predominância de reprodução de modelos prontos de redação disponibilizados na internet ou outras fontes. Então aqui é a caça aos esqueletos. E ó, vou te falar uma coisa, nós, professor de redação, na hora que a gente bate o olho, meu amigo, bater o olho na redação, a gente sabe se ela foi feita com esqueleto ou não. O trabalho que o corretor vai ter é pegar aquela estrutura, jogar no Google e saber se você copiou. Você simplesmente decorou aquilo ali. Do mesmo modo, não queira achar que encher seu texto de dados e repertórios e citações e não sei o que é o suficiente para você tirar uma nota boa. Pelo contrário, você pode até perder ponto porque usou isso na banca Vunesp. Se você usa citações e repertórios divorciadas de uma reflexão, de uma análise própria, então trago um repertório e eu reflito sobre ele, eu trago aquele repertório para discussão, eu conecto aquele com o tema, ele é pertinente ao tema, ele conversa com o tema, ele conversa com o meu argumento, ele reforça a minha visão de mundo. Se não for assim, você vai perder ponto. Então a banca está dizendo assim: olha, eu estou cansado de ler, eu estou cansada de ler um monte de redação que é tudo igual. O aluno vai lá no Google ou no perfil de um professor, decora um esqueleto que o professor vende como solução milagrosa. Eu tô cansado de ler as mesmas redações sendo repetidas a exaustão aqui o tempo todo. Eu leio 10 redações e todas elas praticamente são iguais. Você tá entendendo que o corretor tá mandando um recado, a banca tá mandando um recado: olha, aqui não. Essas coisas da internet aí que você pega, que você decora, cara, esquece. Aqui não. Eu não vou aceitar. Eu vou penalizar a tua redação porque você tá usando esses modelos aí que eu já sei que são modelos retirados da internet. A gente sabe, a gente conhece. Entendeu? Então, vai por mim. Tente ser o mais autoral e genuíno possível na sua redação. Olha só, outra discussão recente que a banca Vunesp traz sobre o mundo do trabalho. E aí também outra coisa. Ah, professor, minha prova é da polícia. Ah, minha prova é da polícia civil, da polícia militar, não sei o quê. Ah, minha prova é do tribunal. Então o tema da redação vai ser algo relacionado às atividades do cargo. Ah, vai ser algo relacionado à atividade policial. Não. Provavelmente não. A banca não se vincula ao cargo na hora de escolher o tema da redação. Não, nem te preocupe. Vai ser algo totalmente fora da realidade do cargo. Por exemplo, provas da PM São Paulo 2023. Ela trouxe um debate que está sendo travado no Brasil, está em nível legislativo,
sobre a redução da jornada de trabalho para 4 dias. Tem um debate. Tem um debate. E aí ela pergunta para você, candidato. Então, não adiantava você ter aqui todos os dados, as fontes, o número da lei. Não adiantava você ter esses dados decorados se você não se posicionasse de forma clara e fundamentada sobre a pergunta. E aí, candidato, a jornada de trabalho semanal de 4 dias é medida que promove qualidade de vida ou gera mais sobrecarga ao trabalhador brasileiro? Então, naturalmente, você deveria ter o mínimo de leitura, se não uma leitura daquele tema específico, o mínimo de visão de mundo, de outras leituras, de outras percepções, de outras reflexões que te dariam condições de refletir e de responder essa pergunta. Olha, eu entendo que essa redução da jornada vai sim trazer benefícios para a qualidade de vida dos trabalhadores. Porém, o modo de produção capitalista, a economia do país não suporta uma massa de trabalhadores que se dispõe apenas a 4 dias de trabalho. Em pouco tempo, a economia iria se fragmentar. Porém, é necessário, por exemplo, encontrar alternativas que busquem o equilíbrio entre tempo de trabalho e tempo livre. Por exemplo, tem até discussões filosóficas sobre isso. Então, o que eu falo, você não vai conseguir aprender a produzir redações sem fazer leituras mais profundas, sem entrar mais na mente de alguns filósofos da contemporaneidade. Por exemplo, Byung-Chul Han, que fala nos seus livros sobre tempo de trabalho e tempo livre, né, sobre a sociedade do cansaço, sobre esse homem Fabris, esse homem que busca a todo custo a alta performance, o trabalho. Você entende que aqui também, por trás de um debate sobre jornada semanal de 4 dias, há um debate filosófico. Há a necessidade de você encarar o tema a partir de uma visão mais ampla e social. Entende? Olha esse tema aqui da VUNESP, olha só. Ato antiético de um colega de trabalho. Entre a necessidade de denunciar e os medos do denunciante. Que é basicamente a banca falando sobre assédio moral no trabalho, né? Então, olha aí. Você consegue imaginar algum tema de redação com esse arranjo? Não. Não adianta. Pode ser que caia um tema nessa prova que você nunca imaginou que cairia. Mas por você ter tido outras leituras, por você ter se exposto a outras percepções, você facilmente conseguiria produzir uma redação. Olha esse tema aqui, ó. A partir de uma notícia que saiu recentemente, de alguns fatos, né, até fatos bem ruins, de mortes, enfim, sequestros, de adolescentes que estão em redes sociais, por exemplo, Discord, né, uma rede social aí bem questionada, mas tem muitos adolescentes que criam grupos que se estimulam, que se estimula a realização de desafios. Então, um monte de adolescente maluco se reúne lá e faz um desafio. Ó, quem fizer tal coisa, às vezes coisas bem absurdas. Por exemplo, o cara entra na mente de uma menina lá, adolescente, menina bem vulnerável, submete essa menina à tortura, sei lá, faz coisas bem horrendas e filma e divulga, ou seja, é uma prova, é como se fosse para eles um desafio fazer isso. Sei lá, ó, tem um exemplo aqui no texto motivador de um adolescente que entrou no desafio, que foi desafiado a dar um tapa na cara da professora durante a aula. E fez isso. Você entende a que ponto chegamos? E a banca está te perguntando os impactos, ou seja, as consequências, os resultados dos desafios de internet na formação de identidade dos adolescentes. Então lembra das aulas de compreensão do tema. Aqui a banca não quer causas, ela quer consequências. Impacto é o resultado. Olha, qual foi o impacto disso aqui na vida da pessoa?
olha, qual foi o impacto? Qual é a consequência disso aqui? Então, essa palavra impacto tinha que estar no tema, tinha que estar na redação. Desafios de internet deveria estar lá. Identidade tem que estar lá. Adolescentes tem que estar lá. E, lógico, o posicionamento. Entendeu? Então, assim, não tem como você prever o que vai cair. Pode cair muita coisa. Né? O mais importante é você saber se posicionar. Aí um tema recente, também puxado pela Banca Vunesp. Medicalização da vida. A quem interessa? O que é medicalização da vida? Eu tenho certeza que alguém aqui vai questionar o que eu estou falando. Professor, mas a medicina, a ciência evoluiu. Houve um aumento no número de diagnósticos, por exemplo, de TDAH, de autismo, enfim. Porque a medicina evoluiu. Mas será mesmo que é só isso? Será que não há uma indústria farmacêutica por trás do aumento de diagnósticos? Será que não há profissionais recebendo muita grana para diagnosticar, medicar pessoas que não precisavam ser medicadas? Por que tanta gente precisa tomar um remédio para dormir, outro remédio para acordar, outro para estudar, outro para ter ereção? A isso tudo se dá o nome de medicalização da vida. E a banca está te perguntando, a quem interessa? Quem é o beneficiado com a medicalização da vida? Você precisava se posicionar sobre isso, tá entendendo? Não adianta dar chute de tema. Olha como é que cai aqui, não tem como, tá? Tema sobre meio ambiente tem caído muito. Eu peço que você se aprofunde, tá? Até você pode botar no Google aí o nome desse tema aqui, ó, eco-ansiedade, e pesquisar mais. A Banca Vunesp tem trazido alguns conceitos novos em redação. Um deles é esse aqui, ó, eco-ansiedade. Um outro, racismo ambiental, tá? Pesquisa aí, dá uma aprofundada sobre isso. Um outro tema, ó, justiça climática. A Banca Vunesp está puxando esses debates aqui. E quando essa banca começa a puxar, pode ter certeza. Pode cair de novo em outra prova, mesmo que não seja um tema igual. Você vai ter argumentos, porque você já leu outro tema da banca. Você já lê os textos motivadores sobre desses temas aqui. Então você vai ter algum ponto de partida para sair. Tá? Então é isso. Esse arquivo aqui vai ficar disponível para vocês. Olha só esse tema aqui interessante, ó. Recentemente foi divulgada uma propaganda de acho que foi da Chevrolet, se não me engano, posso estar errado, me corrijam, tá? Um tema, uma propaganda sobre que usou a imagem da Elis Regina, uma cantora que já faleceu há 40 anos mais ou menos, e ela tem uma filha chamada Maria Rita. E nessa propaganda eles recriaram, por meio de uma IA, uma inteligência artificial, a imagem da Elis Regina. E eles conseguiram reproduzir essa imagem dela abraçando a própria filha, mesmo que ela já tenha morrido. E aí o CONAR, que é o Conselho Nacional de Regulação da Mídia, mandou suspender a propaganda sob argumento de que aquilo não era ético. Usaram a imagem de uma pessoa que já morreu, né, por meio de inteligência artificial, para ter um ganho econômico. Mas, poxa, era a filha dela que tinha autorizado, a filha dela é herdeira. Enfim, eu acho que é uma besteira isso aí, mas a banca colocou, porque foi um debate público, né? O CONAR mandou suspender e isso gerou uma comoção social. Pô, mas será que é certo? Será que é errado? Tem posições. E a banca traz isso como tema de redação. Olha aí, ó. É correto recriar póstumamente? Então, quando a gente fala póstuma, é depois da morte, né? Homenagem póstuma, homenagem, né, ao morto, a pessoa que já faleceu. Tem até aquele livro lá, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, Brás Cubas era o eu lírico que escreveu um livro dentro de um caixão, né? É correto recriar postumamente a imagem de artistas usando inteligência artificial? Entendeu? É isso aí. A banca tá te perguntando. Você tá entendendo? Não tem necessariamente uma leitura, uma fonte para você ler para conseguir produzir uma redação sobre esse tema. É acúmulo
de leituras, é acúmulo de informações, é acúmulo de testes, de reflexões. É isso que vai te dar condições de produzir. Mas aqui o objetivo da aula é te dar realmente um direcionamento. O melhor direcionamento que eu posso te dar nesse momento é: pegue os temas anteriores da Banca Vunesp e leia os textos motivadores. Vai entendendo como pensa a banca, vai entendendo como pensa o examinador. E vai refletindo sobre ele. Sobre isso, tá? Você que é aluno aqui do curso, tem acesso aí a modelos de redação para você ler, exemplos de redações. Tá? Mas tudo parte do básico. Você precisa dominar primeiro o básico, que é a teoria do texto do gênero dissertativo argumentativo. Dominou a teoria, você já tem 90% da redação da Banca Vunesp na mão. O resto é entender o perfil da banca. Mas o principal é entender primeiro a teoria. Beleza, galera? Essa foi a nossa aula. Muito obrigado a todos. Um forte abraço, uma ótima prova. Fica com Deus. E é nóis.